Olha só, quando a gente fala em ajuste fiscal, quando a gente fala em equilíbrio orçamentário, quando a gente fala sobre despesas públicas, tem um tipo de despesa que dá muita raiva. E dá muita raiva com razão. Não é que dá muita raiva sem razão, dá muita raiva com razão. Que são essas despesas nojentas que a gente vê o Estado praticando, né? Por exemplo, os gastos acima da folha de pagamento. Você vê juízes, desembargadores, integrantes do Ministério Público se beneficiando e se concedendo reajustes, não é reajustes, indenizações, penduricalhos, benefícios, compensações que aumentam os vencimentos em muito dinheiro, né? Tem gente ganhando 200, 300, 400, tem gente que chega a tirar 600 mil num mês, até mais do que isso. Irrita, dá raiva, soa desonesto, mas é legal, mas incomoda. Por exemplo, essa discussão agora, aumentar o número de deputados federais, uma pouca vergonha. O Supremo Tribunal Federal definiu o que deve ser definido toda vez que você tem mudança migratória na composição, né, da população. Alguns estados têm mais habitantes, outros passam a ter menos habitantes, e muda essa equação. Alguns estados têm que perder deputados e outros estados têm que ganhar deputados. O que fez a malandragem do Congresso Nacional? Vamos fazer essa equação só aumentando deputados. É coisa marota, pequena, né? Feia. Passou na Câmara, agora está no Senado. Talvez passe. É provável que passe. Vou lamentar se passar, mas é uma despesa que vai ter um rebate na despesa estadual, porque deputados estaduais, o número também vai aumentar em função do aumento do número de deputados federais. É uma coisa feia de ver, né? Asquerosa de ver. A gente vê aqueles deputados falando em austeridade e eles vão lá e tomam o nosso dinheiro, não querem nem saber, né? É vergonhoso. Quando a gente vê as despesas do governo com viagens, quando a gente vê as despesas do governo usando jatinho para lá e para cá, os caras dão um jeito de marcar uma reunião na sexta-feira no estado onde moram, agenda no final de semana, entre aspas, para poder voltar na segunda-feira para Brasília de jatinho, despesas de viagem, mais viagens, é uma coisa absurda. A quantidade de assessores de deputado. Agora você viu essa história feia, né? A deputada que Erika Hilton contratou os caras que eram maquiadores dela para ser assessor, né? É uma coisa feia de ver. Mas enfim, quando a gente vê esse tipo de despesa que é absolutamente questionável e a gente coloca no papel, sabe o que acontece? São despesas muito pequenas. E aí é que produz um desconforto, uma dor no coração. Porque as despesas que fazem a mudança no orçamento da União, as despesas que realmente precisam ser observadas, vigiadas, são as despesas de caráter social. É isso que é complicado. São essas despesas que, quando sobem, arrebentam o orçamento. Então, você pega a primeira-dama Janja, viajou para a Itália, gastou 300 mil reais. Se ela fizer uma viagem dessa por ano, por mês, não dá 4 milhões de reais. É dinheiro? É dinheiro. É feio gastar 4 milhões de reais assim. Mas só que nós estamos falando de despesas que são problemáticas. Por exemplo, o BPC, que consome 120 bilhões por ano. No ano que vem vai consumir 140 bi, ou seja, vai aumentar 20 bi. E para 2027 vai para 150 bi, o BPC. Só o seguro defeso, que custa 7 bilhões, é mais ou menos o total de penduricalhos do Poder Judiciário. Só o seguro defeso. Você pega a aposentadoria rural, 130 bilhões de reais por ano. Pega o auxílio doença, que no ano passado foi de 15 bilhões de reais,
dá para pagar a Câmara e o Senado inteiro. Então, eu não estou dizendo que está certo gastar o que gastam os deputados, é uma vergonha. Mas esse aumento do número de deputados vai ter um impacto de 60, 70 milhões, mais 80 quando a gente fizer o rebate nos estados. Então nós estamos falando de 140 milhões de reais. 140 milhões de reais não dá 15 dias do auxílio maternidade. Entendeu? É o que eu quero dizer, que as despesas que nos ofendem, se a gente cortá-las todas, elas não vão produzir uma economia suficiente para compensar todas as despesas que são moralmente defensáveis. E é nas despesas moralmente defensáveis que está o nosso grande desafio. Por quê? Quando a gente pega a Constituição de 88 como um divisor de águas e observa o último orçamento antes da Constituição de 88, o ano anterior, as despesas previdenciárias e assistenciais elas equivaliam a 20% do orçamento. Hoje, mais de 60% do orçamento. É aqui que está, eu não vou falar problema não, é aqui que está o nosso desafio. Quando a gente gasta esse dinheiro com previdência, com as despesas assistenciais todas, não sobra dinheiro para investir. E como não sobra dinheiro para investir, e há uma relação direta entre investimento e crescimento, o economista Raul Veloso preparou uma tabela extraordinária em que ele mostra, desde 1997, uma linha com a taxa de crescimento em infraestrutura e a taxa de crescimento do PIB, e é uma razão direta. Cresce investimento em infraestrutura, cresce o investimento do PIB, cresce o PIB. Cai o investimento em infraestrutura, cai o PIB. É uma relação, um puxa o outro. E se a gente não crescer, a gente não vai ter mais renda. Se a gente não vai ter mais renda, como é que a gente vai financiar esse estado de bem-estar social? Você percebe o desafio, como é complicado? Então, se a gente falar assim, ó, a Janja não viaja mais, o Lula não viaja mais, os ministros param de viajar, agora todas as reuniões vão ser online, não vai ter aumento no número de deputados, não vamos mais pagar os penduricalhos do Poder Judiciário. Se você somar tudo isso, não dá um mês de aposentadoria rural. Entendeu? E tem os outros 11 meses de aposentadoria rural. Porque a gente gasta R$1 trilhão só com a aposentadoria. Tem um item que a gente pode falar, não, mas o Poder Judiciário custa 130 bilhões de reais por ano. Tudo bem, mas os penduricalhos custam 7 desses 130. Entendeu? Ele poderia custar menos? Poderia. Poderia custar 100? Poderia. Ia economizar 30? Talvez pudesse economizar 30. Se economizasse 30, a gente ia economizar 4 meses de BPC, 3 meses de BPC. Tem as emendas parlamentares. Puxa, mas as emendas parlamentares são uma excrescência, mais de 50 bilhões de reais por ano. Eu também acho uma excrescência. Mas o que é uma excrescência é o deputado federal e o senador poderem definir para onde vai o dinheiro. Mas aquele dinheiro, ele poderia estar sendo usado para fazer investimentos, política pública. Ele não sumiria do orçamento. Sairia do controle dos deputados, o que seria justo, mas ele não sumiria do orçamento. Aliás, o Supremo Tribunal Federal está discutindo nesse momento, e vai voltar a discutir, exatamente o critério da obrigatoriedade das emendas. São todas obrigatórias. Quer dizer, o governo pode não pagar uma despesa social, por exemplo. Tem 2.600.000 pessoas esperando um pedido de aposentadoria, de licença maternidade, de benefícios variados. Estão lá esperando. O governo represa essa lista, segura essa lista. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo muito boa, informando que o governo Lula está segurando
coisa que já aconteceu no governo Bolsonaro. Segura a fila do INSS, porque senão vai aumentar o gasto se eu começar a conceder benefício previdenciário. Então segura. Então olha que coisa ética, correta, né? Você segura o gasto de 2.600.000 aposentados e libera 50 bilhões das emendas. Então vamos imaginar que a gente segurasse o dinheiro das emendas e destinasse esse dinheiro para os aposentados. Seria mais despesa nos aposentados e não sobraria dinheiro para investimento. O nosso nó aumentaria. E esse é o nosso nó, esse é o nosso desafio. Então eu não estou pregando que a gente corte a aposentadoria. Isso não faz sentido. Eu só estou dizendo o seguinte: toda vez que a gente olha e discute, do jeito que a gente discute, às vezes com uma certa leveza, um certo grau de ironia, ou então quando entra aquela briga radical de bolsonaristas com petistas, um fala assim, mas e os gastos disso e daquilo? O outro fala, e os gastos que o seu faz? Se cortar os gastos que o Bolsonaro fez, os gastos que o Lula faz, esses que a gente não gosta de ver, não vai evitar nem reduzir nada na natureza central do nosso problema, que são as despesas de caráter social. E é isso que a gente tem que discutir. Nós vamos ter déficit no ano que vem. A dívida pública brasileira, que hoje está em 78% do PIB, em 10 anos vai saltar para 125% do PIB. Ao final do próximo mandato, já vai estar em 100% do PIB. E aí? Como é que a gente vai crescer? Não tem como crescer. Não tem como. O investimento privado não dá conta. E o investimento público não tem como acontecer. Aí você olha para a lista das despesas sociais e fala o quê? Por exemplo, em julho agora, por ordem do Supremo Tribunal Federal, o INSS vai passar a conceder o auxílio maternidade para as mulheres que contribuíram 1 mês para o INSS. 1 mês. Antes era 10 meses. Só essa medida vai aumentar a despesa pública em mais de 2,5 bilhões de reais por ano. Só essa medida. Você pode considerar essa medida injusta? Né? Individualmente você considera essa medida injusta? Mas são mais 2,5 bilhões de despesa. Então, como é que faz? A sociedade está envelhecendo. Ainda bem. Significa que as pessoas não estão morrendo novas. A sociedade está envelhecendo. Esse envelhecimento da sociedade é uma conquista. Conquista da área de saúde, conquista de saneamento básico, conquista de condições de vida. Então as pessoas se tratam mais, se cuidam mais e vivem mais. Pessoas vivendo mais dependem mais tempo do sistema previdenciário. Aí você tem na outra ponta um crescimento econômico que não vem, com uma impossibilidade de criar mais cargos de trabalho, porque nós estamos com uma taxa de desemprego baixo, mas nós temos que criar oportunidades de trabalho e nós temos que ter mais jovens. Se você não tem esses mais jovens, como é que você vai financiar esse sistema? Ele colapsou, já colapsou. O governo do PT não quer admitir porque não acha razoável dizer que colapsou e que nós temos que fazer uma reforma da Previdência. E toda reforma é ruim. Porque a reforma da Previdência significa que a gente vai ter que se aposentar mais velho. Em vez de se aposentar por idade aos 65, vai ter que se aposentar por idade aos 68. Em vez de se aposentar por tempo de contribuição aos 60 e poucos, vai ter que se aposentar aos 60 e muitos. E isso é um problema, porque essas pessoas que vão continuar trabalhando vão disputar emprego com as que querem entrar no sistema. Ou seja, os jovens. Olha o nó que nós estamos criando e que a gente tem que enfrentar numa discussão franca. Você vê os políticos fazendo essa discussão franca? Você enxerga essa discussão sendo feita, não importa para que conclusão a gente se volte, mas você vê o presidente da República falando sobre isso, você vê a família Bolsonaro falando sobre isso, só ficam falando de direita, de esquerda, direita, de esquerda, de esquerda, a direita não volta, a direita volta, essa coisa infantil que toma conta da blogueiragem, que toma conta de uma série de engajados. Mas problemas reais do Brasil, você vê a discussão sendo feita, esse é um problema real. Você pode dizer que este aqui é um problema de esquerda ou de direita? Não, isso é um problema teu, meu.
nosso, da sociedade, e que tem que ser enfrentado. Eles não querem discutir isso porque pega mal discutir. Mas nós temos que discutir. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.